Meus amigos, que o Senhor nos guarde, nos ampare, para que possamos ter um estudo produtivo nessa noite. Nós pretendemos falar hoje a respeito de um desses temas proibidos que devem ficar guardados naquele baú da intolerância. Mas a doutrina espírita nos ensinou a sermos mais tolerantes às experiências da vida. Quando nós pretendemos reencarnar na Terra, todos nós, filhos de Deus, aquele mergulho na carne, há sempre uma preparação, um estudo, um planejamento para que nós tenhamos o melhor aproveitamento possível da reencarnação. Naturalmente que os espíritos mais sofredores, com maiores dificuldades, são os próprios socorristas que os encaminham para a reencarnação. Eles precisam de uma urgente ajuda e a carne é, para esses espíritos, o primeiro auxílio em socorro aos seus sofrimentos. Então, eles não são objetos de estudos muito completos. Na outra ponta, os grandes espíritos, aqueles sábios, quando reencarnam, eles trazem uma ampla programação, porque eles vêm à Terra trabalhar pela coletividade, pela evolução planetária. Eu tomaria Allan Kardec como um exemplo, só para ilustrar os nossos comentários. Allan Kardec veio à Terra acompanhado de milhares de espíritos que reencarnaram predominantemente em Lyon, na França, secundariamente em Paris e muitas regiões do globo, para serem aqueles auxiliares da obra de materialização do Espiritismo na Terra. Então, Kardec é uma alma estelar, um espírito de grande hierarquia, que foi necessário todo esse trabalho preparatório para que ele realizasse a sua tarefa terrestre. Mas nós, que pretendemos ser a classe média do mundo espiritual, e como é que nós definimos isso? Nós já abandonamos aquele desejo do mal, mas ainda não nos ajustamos com o nosso passado de estrebulias. Ainda temos muitos compromissos espirituais a serem saudados de um passado de inconsequências. Então nós estamos ali no meio termo. Mas mesmo assim recebemos uma programação e ajuda do mundo espiritual para que nós possamos mergulhar na carne e realizarmos a nossa tarefa. Vejam só, amigos, esse planejamento que trazemos do mundo espiritual, ele não é assim um engessamento, se me expresso bem. Não significa que eu vim para a Terra, tenho que cumprir aquela programação absolutamente sem falha. O que seria exigir perfeição do espírito reencarnante, que nós não somos. Então, todos os dias, nós estamos refazendo os nossos planos de vida e fazendo pequenas alterações. Vejam só, amigos, eu gostaria de bater bem nessa tecla. Essa tecla é muito importante. Uma quantidade significativa de vezes
eu conversei com pessoas assim, amarguradas, entristecidas, deprimidas, porque cometeram certos erros na vida. O nosso tema hoje, abrindo um parênteses, versa sobre a degradação familiar, que é um tema atualíssimo. Nós vivemos uma época difícil nesse aspecto. Então, aparecem pessoas que tiveram problemas familiares e que ficam assim, sofridas com isso. Vejam só, amigos. Aí é uma ponta de vaidade nossa. Nenhum espírito, nenhum mentor, nenhum espírito elevado, quando nos ajuda, avaliza nossa reencarnação, espera de nós um sucesso absoluto. Há algumas expressões que se usam no mundo espiritual que não se usa na Terra. No mundo espiritual, uma expressão que é bom os amigos aprenderem logo, né? Nós sabemos usar na pátria celeste. São os chamados espíritos completistas. O que é um completista? Vocês aqui presentes, né? São aqueles que reencarnam na Terra e que aproveitam todas as oportunidades de progresso espiritual. Entre aspas, são infalíveis. Meus amigos, nós, aqui nessa sala, ainda não chegamos a esse nível. Por sinal, estamos bem longe. Então, se nós cometemos um erro, eu não faz muito tempo reencontrei um colega de trabalho, eu perguntei, como vai você? Como vai a esposa e os filhos? Rapaz, nem me fale disso. Eu tenho andado amargurado. Mas por quê? Não, porque eu me separei da mulher. Mas amargurado por quê? Mas olha, eu não queria que fosse assim, e acabou sendo, eu estou sofrido com isso. Sabe o que é isso? É uma ponta de vaidade. É acharmos que nós não podemos errar. Meus amigos, o banco divino não está pobre de oportunidades para nos conceder novos empréstimos. Às vezes, por uma vontade de andar mais rápido, nós partimos para a reencarnações de risco. É feito esse negócio de exploração de petróleo, não? Contrato de risco, você faz o contrato, fura o chão e não acha o petróleo. É a mesma coisa. Então nós viemos para a Terra e falimos na programação. Meus amigos, nós não somos esquecidos da misericórdia divina. Deus sabia antes de nós que a nossa possibilidade de falência era muito grande. Mas mesmo assim, nós tivemos a coragem de enfrentar o problema. Meus amigos, só não erra quem não faz nada. Aquela pessoa que fica assim em frente a uma televisão noite e dia, só vendo os filmes da TV a cabo, essa pessoa não erra. Quem erra? Quem vai à luta, quem batalha. Erro, quedas são próprias de quem está de pé. Só não cai quem já está caído, não é isso? Como é que diz aquela música? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, não é isso? Então, a misericórdia divina, quando falimos, ela está ao nosso lado. O que nós precisamos fazer é termos sempre objetivos elevados. Errei, caí, me levanto, sacudo a poeira, peço perdão a Deus, segue adiante. Então, a gente vê pessoas que às vezes não falam nada, mas a mente é assim, pensa num problema que enfrentou e fica remoendo aquilo. Sai daquele pensamento, daqui a pouco volta. Isso não ajuda em nada. E a pessoa,
depressão por causa disso. Por quê? Isso é um pouco de vaidade nossa. Não, eu não posso errar. Então você já se julga perfeito. Então, meus amigos, nós temos que ter como meta, como objetivo, propósitos grandiosos, elevados, nobres, e persegui-los, até conseguir incorporar belos valores à nossa alma, ao nosso espírito. E sempre caindo, levantando, caindo e levantando. Então, nós vimos para a Terra ninguém vem à Terra sem uma programação. Ninguém. Todos nós, sem exceção, ao reencarnarmos, há um mentor espiritual, um espírito de certa hierarquia, responsável pelo departamento que avalizou, que patrocinou a nossa reencarnação, e a nossa ficha leva a rubrica deste sábio espiritual, que possa ser um tutor nosso. Meus amigos, nós não estamos na Terra assim, feito batata doce, né, que espalha ramas pelos canteiros. Nós estamos muito bem acompanhados, muito bem assistidos. Então, saibamos enfrentar as nossas lutas de cabeça em pé. Se cairmos, faz parte da nossa limitação espiritual. Vejam só, amigos, esse tema, degradação familiar, é um tema atualíssimo. Então a gente encontra um amigo, como vai o bom, a esposa e os filhos. Aí eu me separei. Poxa, será possível? Antigamente, no tempo das nossas avós, os casamentos eram para sempre. Casavam, ficavam a longo prazo. Houve uma perturbação que é o objeto do nosso estudo. Veja, amigos, nós precisamos ter cuidado com analisar esse assunto para não fazermos a propaganda do caos. Eu vejo as pessoas dizendo assim, esse mundo está perdido, esse mundo não tem mais jeito. Não é verdade. Meus amigos, se Deus não acreditasse no mundo terreno, não o teria feito. Se Deus não acreditasse em nós, não nos teria criado. Aquela inteligência que plasmou o cosmos é capaz de educar seus filhos, não tenho dúvida. Então, não é útil pintarmos a situação com as tintas do alarmismo, porque não constrói nada. Então, volto àquela musiquinha do Caíme do começo dos nossos comentários. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cento. Pense no bem, pense no alto, pense positivamente e siga a vida com as bênçãos de Deus. Nós vivemos uma época interessante para o nosso estudo espírita. E nós espíritas não podemos assim negar as luzes da doutrina espírita a determinados temas como esse que estamos abordando. Não queremos fazer mistério e nem tema proibido. Eu gostaria de lembrar os amigos, e eu não sei dizer quanto tempo faz, a Terra tinha 1 bilhão de habitantes. Não sei dizer quanto tempo. Mas aconteceu uma explosão demográfica. De repente, um mundo que tinha 1 bilhão de habitantes, hoje tem quase 7. 6,5. Aí eu pergunto aos amigos, de onde vieram os espíritos para formar esses bilhões de novos habitantes? De onde eles vieram? Eu tenho aqui 10 dedos, né? Tem quem tenha 9,
Piadinha sutil, né? Sutil feito um elefante numa loja de louça, não é isso? Esse dedo da mão esquerda, miudinho, que é o menor dedo que nós temos, significam os espíritos adiantados entre os encarnados e desencarnados, que são da ordem de mais ou menos 22 bilhões de espíritos, sendo que 6,5 encarnados. Nós temos encarnados na Terra mais ou menos 1/3 da população espiritual do planeta. Esses dois dedinhos aqui somos nós, a classe média da vida espiritual. Aqueles que já não desejam o mal, aqueles que já desejam o bem, mas ainda têm compromissos de consciência. Os 7 são a massa de espíritos primitivos, atrasados, espiritualmente selvagens. 70% da população planetária. E aí é fácil nós concluirmos por que o mundo, com essa explosão demográfica, se comprometeu tanto. Porque 70% desses espíritos eram espíritos de baixíssimo nível. E o que nós vimos da nossa sociedade terrestre? Uma explosão de tudo que não presta. Desculpa a expressão. E aí nós vivemos aqueles valores que os nossos bisavós cultuavam, foram substituídos por modismos chulos, quando não debochados. E aí nós ficamos quase que induzidos a viver os padrões desses espíritos. E o problema se tornou extremamente grave. O que nós vemos? É o roubo, é o latrocínio, é o assalto, é o sequestro, é a corrupção política, é a perturbação dos valores divinos do sexo, é o suicídio, é o tráfico de drogas. E isso se lastrou no mundo de uma forma assustadora. Este é o ator principal do nosso filme. Mas existe um coadjuvante. Olha aí. Vejam, amigos. Hoje a gente liga a televisão e vê um esporte sendo praticado em Beijing, do outro lado do mundo. Eu pego um telefone celular, sentado aqui numa cadeirinha dessa, teclo lá uma série de dígitos e falo com um amigo que está lá no Japão. Certamente está se levantando agora de manhã. Então, meus amigos, o mundo ficou pequeno. As telecomunicações, a televisão, a imprensa, especialmente a imprensa televisada, tornaram o mundo pequeno. Os espaços que separam os países, especialmente as cidades, eles desapareceram. Parece que o mundo é uma aldeia global. Todas as cidades estão unidas pela imprensa, pelas telecomunicações e especialmente pela televisão. Agora, vejam só o que acontece. Se um jornalista publicar um jornal, diz, olha, esse jornal é aqui do bairro Moema. Está tudo bem, todo mundo dá os beijos e abraços. Não tem nada de errado. As crianças vão para a escola, as donas de casa vão à feira. Nada de errado. O que aconteceria? Não vende o jornal. Nós somos espíritos mórbidos, infelizmente. Você liga a televisão e se não tiver, assim, arrancou o olho do vizinho com saca-rolha, que maravilha, né? Então nós vemos assim, uma predisposição
disposição coletiva que os psicólogos eméritos, que são jornalistas, buscam as informações para atender a essa morbidez. Então, é uma coisa suprindo a outra, no sentido mórbido. Se você ligar um telejornal, ele só disser coisas bonitinhas, essa televisão está chata, né? Vocês conhecem uma piada que dois amigos sentaram assim, né? Vamos ver a televisão? Vamos. O que você quer assistir? Você quer assistir um filme onde sempre o bem vence o mal? Ou um telejornal onde o mal sempre vence o bem? A piadinha, vocês não entenderam, ninguém viu porque não entendeu a piada. Porque o filme é uma ficção e o telejornal é a dura realidade. Não é isso? Então nós vemos assim uma coisa terrível. Você não pode mais andar na rua. Entrar num banco hoje é risco de vida. Eu tenho pena dos bancários, tá? Que não tem nada com isso e pagam a conta. Então, o mundo está assim. Então, o ator coadjuvante desse nosso filme foi o progresso da imprensa, das telecomunicações, que vieram trazer todo um noticiário mórbido em função dessa massa imensa de espíritos atrasados que cresceram no planeta terrestre em função da explosão demográfica. Meus amigos, isso não está errado. Claro que isso está nos planos divinos. É por isso que nós vemos essa situação terrível que nos envolve. Isso atingiu duramente a família. Hoje falar em família, educação dos filhos, é até assim demodê, fora de moda, é uma coisa assim, puxa vida. É um sujeito quadrado falando em educação familiar. Antigamente, na era dos nossos avós, os casamentos eram para sempre. Meus amigos, eu peço desculpa, não que eu estou assim ajoelhado pedindo perdão. Nosso objetivo não é criticar quem quer que seja, exatamente o oposto. É porque nós não podemos deixar de aplicar as luzes da doutrina espírita em situações tão adversas como as que vivemos. Então, na época das nossas avós, os casamentos eram para sempre, e as crianças eram tão diferentes de hoje. Naquele tempo, o pai olhava sério assim, o menino já ia, poxa, o que eu estou falando de errado aqui? Já procurava se corrigir. Hoje ele dá uma banana para o pai. Hoje, educar filho ficou muito difícil, muito mais difícil. Por quê? Por duas razões. Ou ele é um daqueles umbralinos que acabou de chegar, seja bem-vindo, prazer. Tá? Ou ele está sofrendo a influência das massas. Eu vi um adolescente no outro dia dizer, educação já era. Não, já era não. Ainda é, continua sendo. Agora, como nós mudarmos esse quadro? Meus amigos, nos cabe a nós, espíritas, não pactuarmos com essa situação. Eu vou retroagir à época de Jesus. Jesus foi, assim como Allan Kardec trouxe em sua companhia milhares de espíritos que se reencarnaram, especialmente na cidade de Lyon, para apoiar a obra do Mestre. Também Jesus trouxe para a Terra falanges enormes de espíritos que reencarnaram e foram os propagadores do cristianismo primitivo. Preciso dizer o que essas pessoas sofreram, o preço
mas eram espíritos de uma fibra de nos causar inveja. Eles encaravam os leões do circo romano. Foram seres extraordinários, aos quais agradecemos as luzes do Evangelho terem chegado aos nossos dias. Então, nós espíritas, meus amigos, somos, como Jesus disse, somos trabalhadores de última hora. Os espíritas são os trabalhadores de última hora aos quais Jesus se referiu. Hoje o circo é o mundo, os leões são os homens. Então, ou nós assumimos a nosso compromisso de consciência para com Cristo e enfrentamos o mundo, ou saímos pela tangente, perdemos a oportunidade. Porque se hoje uma pessoa moralizada, respeitável, não é fácil. É fácil soltar as estribeiras, mas a doutrina espírita não nos permite. Ou somos ou não somos. É o sim, sim, não, não. Iremos nós, por acaso, e é o que nós vemos campear no mundo, tomar esses espíritos egressos das zonas espirituais inferiores como nossos modelos? Em hipótese alguma. Mas precisa ter coragem para manter a sua cabeça erguida e viver à luz do Evangelho e não se deixar levar pelas induções inferiores do mundo. É pena de perdermos a oportunidade. Assim como aqueles cristãos primitivos aceitaram o suplício no circo romano, que não era fácil. Nós temos que aceitar essa missão. Entender, nós mandamos nossos filhos à escola para a educação intelectual. Mas cabe a nós, pais, a educação moral, a educação ética dos nossos filhos. Nós temos, assim, uma opinião pessoal firmada quanto ao culto do Evangelho no lar. Parece uma coisa assim, superada, né? Fazer isso com adolescente é assim um desafio heróico. É um desafio heróico. Fazer um adolescente sentar-se com os pais na sala para orarmos juntos. Como diz o Matuto, it's not mole não. Então, meus amigos, mas é a mensagem do Cristo. O Evangelho no lar é se não o principal, recurso, expediente, para nós levarmos a nossa maturidade espiritual com a ajuda dos espíritos amigos. Ajuda que não nos faltou nunca e não faltará nunca. Os amigos, abramos o nosso coração com Jesus e Ele chega a nos amparar. Não tenho dúvida quanto a isso. Para nós, neste colóquio de cristandade, mostrarmos, principalmente pelo evento, pelo exemplo, aquilo que o Cristo nos direciona. Porque o exemplo fala muito mais alto do que as nossas palavras. Eu nunca esqueço um coleguinha meu de infância, de juventude, de mocidade, de adolescência. Vocês veem como eu tenho boa memória, né? Então, eu lembro ocorrências da adolescência. Então ele falando, poxa, um dia o meu pai me viu fumando. É mesmo? É. E o que aconteceu? Ele botou o cigarro dele assim no canto da boca e me deu uma bronca desse tamanho. E quando ele falava exaltado, a brasa assim ficava em
encandecido, chega a cair fagulhas. E você, o que você fez? Ah, eu morri de rir, né? Ele me dando uma bronca tremenda, porque me achou fumando e falava com cigarro aceso no canto da boca. Então, meus amigos, pelo amor de Deus, Jesus é o nosso mestre. Jesus veio nos ensinar um caminho de libertação. Nós somos seres egressos da animalidade e ainda carregamos resquícios de animalidade no nosso espírito. O Evangelho de Jesus é a chave, é o código, é a ética, é a norma de procedimento para nós eliminarmos o resto de animalidade que ainda carregamos na alma. Isso é o Evangelho. Através dos seus ensinamentos. Agora, se nós formos apenas no culto externo, eu senta, levanta, faz opção de gestos, isso melhora o nosso espírito inteiro. Jesus nunca quis aplausos. Jesus quer discípulos, quer alunos, quer aqueles que venham a cumprir as suas orientações, porque só assim o Evangelho funciona. Não adianta nós edificarmos aqui um belíssimo altar e colocarmos ali o Evangelho, é o santo Evangelho, e fazer uma série de louvores. Isso ajuda em quê? O Evangelho é para ser vivido, não declamado, não cultuado, não adorado, não idolatrado. O Evangelho funciona se nós olharmos e vivermos a sua mensagem. Então, meus amigos, o Evangelho no lar é abrir as portas para Jesus. Põe uma cadeira para Jesus sentar, simbolicamente. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. E se na nossa casa são mais que 2 ou 3, não esqueça de pôr uma cadeira para o Cristo se sentar e conversar conosco. Agora nós precisamos, nós que somos o chefe de família, a mãe de família, darmos o exemplo. E o exemplo fala muito alto. As pessoas veem mais o que fazemos do que o que nós dizemos. É fácil falar. O discurso, as palavras morrem no ar. Então, meus amigos, nos pediram para fazer esses comentários sobre degradação familiar. Meus amigos, se nós quisermos, o mundo estará em guerra, mas a nossa casa estará em paz. Se quisermos. Quando um não quer, 2 não brigam. Ah, é impossível. Não, é possível, sim. Há um axioma jurídico que diz que o impossível não é exigido em lei. Há um axioma divino que não há prova que nos seja dada e que não possamos tolerar. Todos os nossos desafios são compatíveis com as nossas possibilidades. Desde que nós nos inspiremos no Cristo e aceitemos de cabeça erguida, com galhardia as nossas lutas. Eu gostaria de aproveitar um ensejo para fazer um lembretezinho desse complexo familiar. A gente nota que quase todas as famílias têm idosos, quase todas. É comum, seja numa casa, eu conheci um casal amigo, os pais dela e os pais dele moravam com o casal. Então eles prepararam um quarto grande para os 4 idosos, uma sala para os 4 idosos que ficavam lá dormindo. Né? Ligavam a televisão para não assistir a televisão. Então vejam só, amigos, há idosos, os judeus chamam idoso, eles usam uma expressão muito interessante, de sábio. É óbvio que aquele homem que foi relapso, acomodado, desinteressado de coisas sérias, há de ser um idoso acomodado, desinteressado de coisas sérias. Mas há idosos que têm competência.
E às vezes eles são mais tolerados do que qualquer outra coisa, são colocados num canto. É importante trazermos esses idosos para a dinâmica familiar. Eles têm o que dar, têm sabedoria, se foram homens sábios, se foram homens ativos, construtivos, criativos, podem ser idosos, também construtivos, criativos. A idade não significa necessariamente jogar a toalha. Decrepitude nefasta. Senilidade não é sinônimo de inutilidade. Podemos usar a experiência dessas pessoas para a nossa dinâmica familiar, porque eles passaram pelo que nós estamos passando agora. Então, meus amigos, que Jesus nos guarde em sua paz, acelere os nossos neurônios para meditarmos nos problemas de família que o mundo envolve na atualidade. Que sejamos prudentes, que assim seja.